E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender um pouco com o Cornélio, um centurião da corte romana, um homem nobre, próspero, que tinha uma autoridade sem igual naquela época. Imagine só, ele era o homem de confiança de Roma, representando César, mas ele não estava atuando na sua frente de trabalho em Roma, ele estava na Palestina. E naquela época, a Roma, nós sabemos que dominava o mundo, tinha muita autoridade, muito poder, e dava a esses homens também muita autoridade, muito poder. Era um comandante, 100 homens pelo menos estavam debaixo da sua tutela, e eles o comandavam com muita autoridade, muita veemência, homem que falava bem, homem que tinha poder. Por ser da corte romana, da nobreza, era muito próspero. Mas esse homem, ele foi olhando os judeus e ele foi tendo uma certa simpatia por aqueles homens. Até porque duas características do judeu começaram a chamar a sua atenção. Primeira característica, o judeu é um povo que teme a Deus, que crê no Deus vivo. E ele vem de Roma, o lugar onde o Deus fica sobre uma prateleira. O Deus dos romanos ficava dentro do bolso. O Deus dos romanos, ele era um Deus que tinha que pegar um paninho e de vez em quando dar uma limpada no Deus e ajudar o Deus. Uma criança correndo num certo lugar, esbarrando no Deus deles, poderia cair no chão e quebrar, e seria necessário então até consertar o Deus. E ele, olhando para os judeus, ele disse: não, eu não quero um Deus assim. O que eu preciso é de um Deus que seja vivo, como o Deus dos judeus. Ele olha uma segunda característica e ele vê que o Deus dos judeus é um Deus que põe no coração daqueles judeus uma certa generosidade e faz daqueles homens serem homens que são generosos, que são piedosos, que contribuem, que ajudam os pobres, que esmolam o tempo todo, sempre ajudando o necessitado. E aquilo chamou muito a atenção de Cornélio. Cornélio então decidiu converter-se ao judaísmo, transformando-se então em um prosélito. Agora ele é como um judeu. Ele não é um judeu, mas ele é como um judeu. Ele vai caminhando como um homem bom, um homem devoto, um homem de fé, principalmente um homem de orações. Atos capítulo 10 chega a dizer que ele chegou a orar 4 dias. 4 dias orando, buscando a Deus, querendo falar com Deus, querendo mais de Deus. Porque ele descobriu que, embora sendo bom, generoso, embora sendo esmoleiro, embora sendo um centurião, uma certa autoridade naquela época, e sobretudo um homem muito rico, ele era um homem muito vazio. Por dentro, ele tinha um vazio tão grande que o fazia talvez um homem carente, um homem diferente, talvez fazia dele um homem até triste. Quem olhava não sabia, não enxergava. Via aquele homem bonito, próspero, cheio de bens, cheio de coisas, mas por dentro ele era um homem muito vazio. Graças a Deus, naquela oração, Deus ouviu. Enviou um anjo e disse: olha, eu quero mudar a sua vida. Chame Pedro para vir aqui, para falar mais da minha palavra para você, porque eu quero mudá-lo por dentro também. Ele assim o fez, obedeceu a Deus, mandou chamar a Pedro, o reconhecendo como um profeta do Senhor. Pedro entra na sua casa, e quando Pedro entra ali com a presença de Deus, então ele faz 2 coisas que me chamam muito a atenção. Primeiro, ele diz: Pedro, a presença de Deus está aqui. Ele reconheceu que a presença viva de Deus, a presença real de Deus estava ali. Isso é muito importante para nós. Ainda que você esteja de uma forma virtual olhando para mim aqui agora, Deus é real. Eu também sou real, mas eu estou de forma virtual. Mas Deus não quer estar com você de forma virtual. Deus quer estar contigo de uma forma real, agora, nesse momento exato, que não é uma coincidência você estar ouvindo essa palavra. Talvez você seja essa pessoa que tem feito tudo conforme diz o veredito. É bom, generoso, faz as suas orações, quem sabe vai até na sua igreja, quem sabe tem até a sua religião,
mas existe um vazio dentro de você. E esse vazio só tem uma pessoa que pode preencher, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Ele é o Senhor. Ele preenche o vazio da sua vida, ele muda a sua história, ele muda a sua casa, muda a sua família, porque ele é o Senhor. Ele é o Filho de Deus, o Messias, o grande Salvador, que tem poder para transformar a sua vida. E Cornélio fez isso. Ele reconheceu a presença de Deus. Ele declarou em Atos capítulo 10, verso 33. Ele disse: reconheço que Deus está nesse lugar. Confrontando muita gente que reconhece o problema, reconhece o inimigo, reconhece o vento, a tempestade, as lutas, reconhece o deserto, mas nunca reconheceu a presença de Deus. Sabe por quê? Porque associa Deus com coisas, associa Deus com circunstâncias, e Deus, querido, embora seja um Deus todo-poderoso, um Deus tremendo, ele só pode agir se você reconhecê-lo em todos os seus caminhos. Então reconheça, Deus está na sua vida sim. Você pode passar luta, dificuldade, problema, mas Deus está com você. Deus te ama. Segunda coisa que esse homem de Deus, esse centurião romano, Cornélio fez, ele disse assim: Pedro, estou pronto para ouvir todas as palavras de Deus. Estou preparado. Óbvio que ouvir e obedecer. Ele disse: estou pronto para ouvir todas as palavras de Deus pela sua boca. E aí Pedro começou a falar. E o homem foi impactado. Sabe? Porque ele estava pronto. Era um homem que só falava. Ele precisava, naquele momento, aprender a ouvir o comandante, o líder, o chefão, a autoridade, o poderoso. Ele fala, mas não quero ouvir. Talvez você não seja poderoso, chefão, mas talvez seja picuinha. Talvez seja uma pessoa daquele tipo que só gosta de falar, mas nunca gosta de ouvir. Então eu desafio você hoje a ouvir a palavra de Deus. Por isso que Deus se colocou aqui, frente comigo aqui, e frente a Ele também, para que você possa ouvir a palavra, e a palavra possa mudar a sua vida. A Bíblia diz que o falar é prata, mas o ouvir é ouro. É importante demais para a sua vida que você ouça, seja ministrado por Deus e pelo Evangelho, porque você precisa aprender além da religião. A religião é canoa furada, não pode levar você a lugar nenhum. Mas Jesus, Ele pode preencher o vazio da sua vida. Ele pode mudar a sua história. Ele pode transformar todo o seu ser hoje, independente do que você está vivendo. Ele te ama, Ele ama você. Pode reprovar até algumas coisas que você faz, mas Ele ama você. Ele te ama de uma forma imensurável. Grande é o amor de Deus pela sua vida. Por isso que hoje eu convido você a confessar o nome de Jesus, entregar a sua vida para Jesus, a voltar o seu coração para Ele, a ouvir a palavra dEle, porque Ele quer mudar você completamente. Atos capítulo 10, verso 33. Mudou naquela sala, naquele lugar, a vida de Cornélio, o centurião da corte romana. Ele teve a sua vida transformada e ele fez ainda algumas coisas importantes. Primeiro, se arrependeu dos pecados. Todos nós precisamos ter essa experiência genuína de arrependimento. Eu não sei por onde você tem andado, o que você tem feito, eu não sei, querido, mas sei que de alguma coisa você precisa se arrepender. Se arrependa hoje. Se arrependa, confesse os seus pecados para Deus. Ele é o Senhor. Ele te ama. Ele pagou o preço das dívidas que eram impagáveis. Então você pode confessar tudo para Ele hoje. Segunda coisa, você precisa de uma experiência com o Espírito Santo. Receber o batismo, batizar. Tem pessoas que já caminham com Deus, mas não querem batizar. Me desculpe aqui o exemplo que eu vou dar, mas são pessoas que já dormem na mesma cama, até beijam na boca e não querem ir ao cartório e casar. Tem pessoas que frequentam a igreja há anos e não querem se batizar. Por quê? Porque estão com um pé dentro e um pé fora. Então a oportunidade hoje de Deus para a sua vida é que você batize, mas não só nas águas. Esse batismo, João Batista disse: eu vos batizo com água, mas aquele que é maior do que eu vos batizará com Espírito e fogo. Então é o batismo no Espírito Santo que Deus quer que você tenha essa experiência também, que você busque.
Busque incessantemente um batismo em Deus. Busque o batismo do Espírito Santo para que você seja renovado. Uma terceira coisa que você precisa fazer nessa sua experiência com Deus é servi-lo. Ter um espírito que serve a Deus de todo o seu coração. Você foi chamado para alguma coisa? Ninguém foi chamado por Deus para nada. Não tem essa história de que eu fui criado, eu não sei o propósito, eu não sei porquê e para que Deus me criou. Eu sei que Deus lhe criou para que você o sirva. Seja útil para Deus em alguma coisa e Ele certamente vai abençoar a sua vida. Amém? Procure servir a Deus de alguma forma. Esta foi a experiência de Cornélio, centurião da corte romana, mas também pode ser a sua experiência. Depende de você. É abrir o coração hoje, é se entregar para Deus, é confiar em Deus, decidir deixar a religião e aceitar a Cristo e buscar o Espírito Santo, crer no Evangelho verdadeiro. É isso que Deus tem para a sua vida. Amém? Deus abençoe. Um beijo no seu coração.